Que o ano de 2024 seria desastroso para o Bolsonaro, todo mundo já estava esperando. Esse é o ano que vai consolidar o enfraquecimento político do ex-presidente com a campanha municipal, principalmente no Rio de Janeiro, com Alexandre Ramagem sendo massacrado. O que nós não estávamos imaginando é que 2024 poderia ser ainda pior para Bolsonaro. E isso pode acontecer com a entrada de Datena na disputa em São Paulo, porque Datena e o Pablo Marçal corroem os votos do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que é o candidato do Bolsonaro, atual prefeito da capital. Datena pode tirar, sim, Ricardo Nunes no segundo turno e a campanha já está desesperada. Seria um desastre para Bolsonaro. Mas o que você acha de Datena como candidato em São Paulo? Ele tira Ricardo Nunes no segundo turno? Há esse risco ou é mais arriscado para Boulos? 2024 consolida o fim de Bolsonaro? Se você quer isso, like no vídeo e se inscreva no canal. A pesquisa Quest, pessoal, que foi divulgada recentemente, caiu como uma bomba para a candidatura do Ricardo Nunes. Porque apesar do Ricardo Nunes estar aparecendo nas primeiras posições e também com um cenário favorável no segundo turno, existe um empate triplo entre Datena, Boulos e o Ricardo Nunes. Datena tem 17%, um pouco atrás do Ricardo Nunes com 22% e também do Guilherme Boulos com 21%. O problema é que o Datena, problema para o Ricardo Nunes, é que o Datena ele cresce em cima dos votos do Ricardo Nunes. Para o Boulos é um cenário também meio ruim, porque Boulos está na segunda posição e ele vai precisar remar muito mais para superar o Ricardo Nunes no segundo turno. Isso se o Ricardo Nunes for ao segundo turno, o que é um cenário para o Bolsonaro desastroso. Eu tenho falado para vocês que 2024 é um ano super importante para o ex-presidente. E por quê? Porque a gente tem a hipótese, desde 2023, que Bolsonaro foi enfraquecendo politicamente. E um desses indicadores foi justamente a derrota para Lula em 2022. Mas depois, muitos acontecimentos em 2023 mostraram esse enxugamento político de Bolsonaro. Só que a gente não tinha como comprovar isso numericamente, quantitativamente. Mas agora, em 2024, se o PL não atingir os seus objetivos de campanha, o que não vai acontecer, porque o PL também não vai atingir os seus objetivos, isso vai mostrar que o Bolsonaro está minguado. E o crescimento de Datena ou a entrada de Datena na disputa por São Paulo pode piorar tudo isso. Porque no meu ponto de vista, e você pode colocar nos comentários, eu vejo que o Datena não cresce em cima do Boulos. Eles não estão disputando a mesma parcela dos votos em São Paulo. Boulos, ele corre riscos no segundo turno, mas no primeiro ele tá safe, como diriam os jovens. Porque o voto de Pablo Marçal e Datena não o ameaçam. Ameaçam Ricardo Nunes. Essa é a questão. E esse crescimento do Datena, com os votos que ele pode tirar do Ricardo Nunes, são suficientes para tirar o atual prefeito de São Paulo da jogada do segundo turno, fazendo assim um segundo turno entre Datena e Guilherme Boulos. E aí, qualquer coisa pode acontecer, mas para o nosso cenário de interesse, que é o poder político de Bolsonaro, é um desastre. E o Datena, ele sempre pula fora, mas pode ser que ele vá para frente. Ele é do PSDB. O PSDB que ia ser vice de Tabata Amaral. Tabata Amaral tem 6% das intenções de votos e Datena está convidando Tabata Amaral para ser vice dele. É uma chapa que dificilmente vai acontecer? Sim, é muito pouco provável que Datena tenha Tabata Amaral como vice, mas são 6%. Vamos supor que os votos de Tabata não migrem para o Datena na sua totalidade, mas é o suficiente para encostar ali no bolo de cima ainda mais e colocar o Datena numa condição bastante favorável mesmo, diante do Ricardo Nunes e até mesmo do Guilherme Boulos. Seria uma grande chance do PSDB, que é um partido que se apequenou desde 2014, com a derrota do Aécio Neves, de se reposicionar no cenário nacional. O que o PSDB pode entregar agora de grande feito ou de satisfatório em 2024? Absolutamente nada. Uma candidatura de Datena. Se o Datena vencer na capital, pode ser um recomeço do partido. É a grande esperança do PSDB. Então a Tabata ela pode ser a vice, existe essa chance, mesmo a chance sendo quase zero. Os tabuleiros, né, as peças começam a se movimentar nesse tabuleiro político de São Paulo e há um cenário de grande indefinição. Para o Bolsonaro, seria um enorme desastre.
o Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno. Porque o Bolsonaro ele se envolveu diretamente com a escolha do Ricardo Mello Araújo. O Bolsonaro temia que o Ricardo Nunes vencesse sem o apoio dele, porque isso sim mostraria que o Bolsonaro ele está muito fraco. Mas, se o Guilherme Boulos vencer, seria uma derrota para o Bolsonaro? Seria. Se ele vencesse, né? Ou se ele vencer. Mas, o Bolsonaro pode falar o seguinte, olha, eu tentei ajudar, o Ricardo Nunes não quis, ele não se bolsonarizou, não fez os acenos bolsonaristas necessários e por isso ele perdeu. A minha parte eu fiz, mas ele não fez a parte dele. Então o Bolsonaro tem essa desculpa. Só que se o Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, que desculpa o Bolsonaro vai dar? Qual vai ser a desculpa do Bolsonaro? Pô, tudo bem, ele não se bolsonarizou? Ok. Mas você escolheu vice. E o seu vice não foi capaz nem de colocá-lo no segundo turno? Não tem desculpa uma derrota no primeiro turno. Uma terceira colocação. Não há desculpa. Isso pode acontecer no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, há uma grande chance da campanha terminar no primeiro turno, com o Eduardo Paes vencendo, porque ele já tem 51% das intenções de votos. Mas o problema não é o Eduardo Paes, é o Ramagem. O Ramagem ele tem 11%, segundo pesquisa recente, e o Tarcísio Mota do PSOL tem 8%, ou seja, eles estão empatados na margem de erro. As pesquisas internas do PL também mostram isso, 30 pontos. É um desastre, porque o Rio de Janeiro é o reduto político do Bolsonaro. E se nem lá ele tiver força suficiente para que o candidato dele vá ao segundo turno, ou fique pelo menos na segunda posição, é um enfraquecimento completo. O próprio Bolsonaro já jogou a toalha, acredita que o Ramagem não tem traquejo político. E não tem mesmo, ele vai se lascar. A campanha do Ricardo Nunes tenta minimizar o efeito do Datena, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis. O Baleia Rossi, que é o candidato, que é o presidente do MDB, um dos articuladores da campanha, que foi completamente traído na sucessão do Rodrigo Maia em 2020. Ele, 2021, né? O partido do Rodrigo Maia, o Democratas, traiu o Baleia Rossi. O Baleia Rossi passou uma grande humilhação na sucessão do Rodrigo Maia. Foram derrotados pelo Arthur Lira. Agora eles estão tentando minimizar o Datena. Estão falando assim, o Datena é da televisão, ele é famoso. E falam assim, mas o Nunes venceria em todos os cenários de segundo turno. Se ele for pro segundo turno. Então não adianta os caras quererem menosprezar o Datena ou minimizar o impacto do Datena, porque mesmo com toda aquela coligação do MDB, que tem partido, um monte, União Brasil, PP, PL, uma cacetada de partido, ele pode ficar fora do segundo turno. E eles estão apelando, isso também segundo Metrópolis, para o judiciário. Porque eles estão avaliando de pertinho a campanha do Marçal, que tira votos do Nunes, e a campanha do Datena. O Datena, eles vão fazer uma acena ao PSDB, uma oferta para que o PSDB integre a chapa do Ricardo Nunes. Aí vão ter 13 partidos na chapa. Beleza, eles podem fazer o que eles quiserem. Não sei se vai topar. A Datena falou que vai ser o candidato. E o Ricardo e o Pablo Marçal, o PRTB, tem problemas lá no partido. Parece que o partido não tem nem diretório em São Paulo. E olha só, o MDB cogita pagar advogados para os adversários do presidente do partido, que são também adversários do Pablo Marçal. Olha o medo que o Datena causou nessa campanha do Nunes, hein? Que desastre para o Bolsonaro.